Boa noite, alunos de prática penal, né? Eu já pedi desculpas pela impossibilidade de ter gravado aula na terça passada devido a uma intercorrência de saúde que eu tive. Mas nada que vá nos atrapalhar, não, tá? Em relação a essa disciplina de prática, nós não temos mais avaliação até o trabalho ou prova final. Até a prova final, que vai ser para envio até dia 30 de junho, ok? Então, eu pensei, acho que a gente tinha outra data, alguma coisa assim, mas eu resolvi deixar o trabalho para envio ou prova, né? Como vocês quiserem, avaliação para dia 30 de junho, para envio. Então, né, até lá, obviamente, vocês terão, né, no mesmo esquema, eu vou mandar para vocês, Zap, Moodle, e vocês vão fazer e me enviar, mas isso eu vou colocar para vocês no tempo oportuno, tá? Só avisando, a nossa próxima aula nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri, né? Como é que funciona na prática. E, de novo, eu peço, como eu pedi no outro vídeo da outra disciplina, se alguém tiver algum trabalho pendente, eu acho que nessa disciplina, não sei se tem, acho que não sei. Mas se alguém tiver algum trabalho pendente nessa disciplina, eu peço que me procure o mais breve possível para a gente regularizar, né? Fazer tipo despacho saneador, como o juiz faz antes de prolatar a sentença. Bem, gente, hoje, então, a aula é expositiva, eu vou falar sobre sentenças, não vou me estender nesse vídeo. O que acontece? A gente viu, né, que teve interrogatório, depois a acusação ofereceu os memoriais, da mesma forma a defesa, e o processo ele vai concluso para que o juiz, né, decida, para que ele prolate a sentença. Formule, né, depois de analisar tudo, ele formule a sentença. O prazo legal seria de 10 dias, mas essa questão de prazo é meramente formal nesse caso, tá? Então tá, e essa sentença? De uma forma mais genérica, vamos assim dizer, tá? Nós temos as sentenças que são condenatórias, ou seja, são aquelas que deferem o pedido feito na denúncia, geralmente pelo Ministério Público, né? Ou seja, julga procedente, e essa procedência para ser condenatória pode ser no todo, né, tudo que o Ministério Público pediu, ou em parte, nem tanto, né? Pode ter tido uma substituição, qualquer coisa assim. As absolutórias, que são aquelas que absolvem o réu, né? Existem aquelas absolutórias próprias, que são aquelas que realmente entendem que não tem prova suficiente, não tem tanto resquício, indício de autoria e materialidade, então vamos absolver, não há provas suficientes. E a sentença absolutória imprópria, que é aquela que acontece assim de vez em quando, que é quando a pessoa, sendo inimputável, o réu sendo considerado inimputável, ele é absolvido, entretanto é aplicada a ele uma medida de segurança. Então, quando a pessoa é doida, foi declarada doida, não pode responder criminalmente pelos seus atos, tá? O que acontece é que a pessoa é absolvida, né, do que aconteceu ali, do processo. Entretanto, constatada essa inimputabilidade, vai ser aplicada uma medida de segurança, que não é pena, e vocês já têm amplo conhecimento disso, tá? Como é a forma da sentença? Bem, a sentença ela é composta, obviamente, de um relatório. Por quê? Essas peças decisórias, elas têm que ter tipo um resumo de tudo que aconteceu no processo e que o juiz teve acesso para decidir. Ele guarda para si, né, o livre convencimento. Então, ele põe, numa forma de um resumo, a primeira parte da sentença vai ser esse relatório, chamado relatório. Depois ele vai para a motivação, né, gente? Motivos de fato. Olha, porque a pessoa estava no lugar, porque a arma foi encontrada, e motivos de direito, incidiu no artigo tal, parágrafo tal, enfim, é ali que tem a fundamentação de tudo,
né? A fundamentação factual e a fundamentação jurídica em termos de legalidade, enfim, o respaldo de uma decisão jurisprudencial e tudo mais. Mas lembrando, a jurisprudência ela não pode ser motivadora de condenação assim. Por quê? Porque no direito penal só pode ter por motivação de condenação a lei. Ok? Mas ela pode servir, a jurisprudência, ela pode servir ali para amparar por que o juiz está interpretando daquela forma. Então, vocês já sabem isso, tá? E a conclusão, né, que é onde o juiz faz a condenação ou a absolvição, tá? Essa questão da conclusão, ela vai entrar numa situação jurídica que vocês já estudaram lá em Penal 2, né, que trata da teoria da pena, que é a fixação da pena, os métodos de fixação da pena, né, que é o sistema trifásico, são 3 fases. O juiz vai fazer isso na sentença. É aquela questão que vocês aprenderam em Penal 2 aí, que é a chamada dosimetria da pena, que está no artigo 59 do Código Penal, tá? Então, o que acontece? O sistema é trifásico. Você tem uma primeira fase de fixar a base da pena, né, que está ali dentro do preceito secundário do artigo ou dos artigos que as pessoas, que os réus incorreram. Depois, você vai proceder, né, causas de aumento e causas de diminuição. Cuidado que isso não é qualificação. Qualificação já está dentro da lei. Da própria lei, da lei que a pessoa incidiu, da descrição penal. Isso é que é qualificação, que já está lá dentro do tipo que a pessoa incidiu, tá? Estou falando de causas de aumento e causas de diminuição que estão na parte geral do Código Penal. Então, primeiro você calcula ali se tem causa de aumento e depois calcula se tem causa de diminuição, certo? Feito isso, chega-se a um tanto, e esse tanto o juiz vai observar através de antecedentes, primariedade, essa coisa toda, se há possibilidade, e o quantum também que chegou a essa pessoa, né, que chegou a pena dessa pessoa, se há possibilidade de substituição, ou por uma PRD ou por uma multa, tá? Agora, o mais interessante é que nos crimes, e geralmente, e sim, posso dizer que na maioria absoluta, independente da condição do réu, o juiz ele tem o direito de fixar um valor, tá, indenizatório para aquele dano que o criminoso, entre aspas, né, que o condenado fez, ok? Bem, agora o que eu acho que é o mais importante, tá, são os efeitos da sentença condenatória, porque a sentença absolutória livra a pessoa de tudo, pelo menos daquela situação. Se ela está respondendo por outra coisa, aí é outra situação, tá? Os efeitos da condenação estão aí desde do artigo 387 a 393 do CPP, obviamente, a imposição da pena, se ela é uma sentença condenatória que foi determinada uma pena. A substituição, se for o caso, tá? Isso são efeitos da condenação de uma forma primária, de uma forma anterior, se pensar em outras situações que não só o cara vai cumprir pena, né? De que maneira, em que regime? Pois é, gente, só voltando aqui, obviamente, quando o juiz chega num quanto, quando ele fez a dosimetria, chegou num quanto, né? O juiz também determina o regime inicial de cumprimento, tudo de acordo com a lei, né? Pelo menos a gente espera. Então, quais são os efeitos primários da condenação? Essa imposição da pena. Imposição da pena, né? Se for o caso de substituir, qual pena que vai ser, não substituir, qual o regime inicial, por aí vai. E os efeitos secundários são interessantes, né? Obviamente, não sei se alguém já parou para pensar nisso. Ele tira, transitando a sentença em julgado, tira ali a primariedade, né? Ou, no caso, se a pessoa já tiver sido condenada e ainda não tiver passado o tempo de reabilitação e tudo, e na época em que acaba, né, os efeitos da condenação, segundo o artigo 64, são 5 anos após a data de condenação, não é isso?
Então, se a pessoa está ali, já tem uma condenação e ocorre essa aqui que a gente está colocando aí hipoteticamente, então vai gerar para ele a reincidência, tá? E a reincidência, ela impede uma série de benefícios, né? A gente, em um momento oportuno, eu vou até ver se eu consigo comentar sobre isso. Não só impede, como também, se a pessoa tiver com algum benefício ali, tipo sursi, livramento condicional, isso é revertido, tá? O que acontece também? Há efeitos que não são meramente penais. Nós temos os efeitos administrativos, efeitos civis, tais como declaração de perda de cargo, função ou mandato eletivo, caso a pessoa, né, estivesse, antes da condenação, exercendo esse tipo de função aí, tá? Conforme for a situação, se for um crime relacionado à família ou algum ente familiar de primeiro ou segundo grau, a incapacidade para exercício do poder familiar, né, de também o exercício de tutela e de curatela. Se for um crime, por exemplo, relacionado a trânsito, pode ser que haja ali, como ocorre muitas vezes, a inabilitação da pessoa, né? A CNH dela é suspensa, conforme for o caso, até cassada, né? E outros efeitos secundários que são muito importantes é tornar certa a obrigação de reparar o dano se o juiz assim determinar, geralmente determina. Perda dos produtos e instrumentos do crime, né? Com droga a gente vê muito isso, a pessoa perde. Tem na Constituição que aquela terra que estava sendo utilizada para plantio de droga também é um efeito da condenação. Essa terra ela segue para a propriedade da União. A pessoa perde a propriedade e passa para a União. No caso de um homicídio doloso contra aqueles, né, a quem você tem direito de sucessão, havendo essa condenação, você perde, né? Há uma questão aí que a pessoa fica, ela perde o direito de herança por chamada indignidade. Isso está no Código Civil, no artigo 1814, tá? O que a gente chama de deserdar, né? A pessoa foi deserdada por indignidade. Ela foi condenada por homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso também, contra aquele a quem ela tem direito de sucessão. Enfim, existem outros efeitos, são muito específicos. A pessoa naturalizada, ela pode, conforme for o crime, perder o direito de naturalização e tudo mais. E os efeitos políticos, né, gente? A pessoa, enquanto ela está cumprindo a pena, ela tem os seus direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da pena. Então, isso aí que eu acho que vocês devem, né? São esses efeitos, como é que ela é formulada e tudo mais. E então, lembrando que na próxima aula a gente vai ter aula expositiva sobre o Tribunal do Júri. Trabalho agora só a avaliação final, que oportunamente vai ser determinada e orientada para vocês. E por hoje é só. Agradeço muita atenção, já está extenso, para não ficar diferente, corta.